Fala pessoal, tudo bem com vocês? Thales Magno oficialmente apresentado e emocionado. Contou algumas histórias interessantes, como por que ele escolheu o Timão para jogar nesse retorno ao Brasil. Tem a dívida do Corinthians pelo Ranieri com o Cuiabá tá acionando a CBF, tá um rolo, eu vou te contar detalhes dessa história. E Héctor Hernández, o centroavante espanhol, cada vez mais perto. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, o Thales Magno, olha que curioso, foi apresentado oficialmente na sua entrevista coletiva de apresentação, pegando o número 43, né, que foi o escolhido por ele, dias depois de já ter estreado, disputado 2 jogos e marcado 2 gols. Que loucura, né? É o dinamismo, a necessidade do futebol. Ele desembarcou aqui, precisava jogar, não dava tempo de apresentar. O Corinthians com jogos importantes, né? Contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, depois pelas oitavas de final da Sul-Americana, e ele jogou nos 2 jogos e acabou marcando 2 vezes. Já está super adaptado, 22 anos, jogador que veio do futebol dos Estados Unidos, empréstimo de uma temporada, com opção de compra, no valor de 13 milhões de dólares, mas um cara que está muito pronto, muito maduro, né? O Thales surgiu muito bem no Vasco da Gama, e nessa entrevista de apresentação foi muito bacana a gente ver a relação que ele tem com a sua mãe, né, a dona Neia, que estava presente inclusive, que quebrou o protocolo, porque quando ele começou a falar dela, ele se emocionou, ela subiu ao palco da sala de conferências ali do Corinthians e abraçou o menino que chorava copiosamente. Eu assistindo a entrevista coletiva dele, me emocionei demais porque essa relação familiar, a dificuldade do jogador em se tornar profissional. E a gente está falando de um jogador que representa boa parte da classe dos brasileiros, né, que buscam no futebol uma ascensão social. No caso, ele diz que aos 6 anos, quando ele chega no Vasco, não era nem para se tornar um jogador, era para que ele tivesse uma refeição. Era para que ele tivesse onde ficar, porque a situação era tão difícil na casa dele, a sua mãe trabalhava muito, que ele precisava ficar com alguém. E ele no clube estava amparado, de certa forma, conseguiria fazer as refeições do dia, conseguiu estudar, conseguiu ter algum encaminhamento na vida. E vejam só, né, se tornou um jogador profissional, um jogador muito interessante, que hoje provavelmente pode dar uma condição muito melhor para a sua família. O futebol tem esse poder, né? Então, quando ele conta essa história, ele se emocionou demais, provavelmente passou muitas dificuldades, é jovem ainda, né? Tem 22 anos, agradeceu muito ao Vasco, né? Que deve muito ao Vasco por toda a estrutura que deu, e ele até foi perguntado na sequência, bom, mas você teve a possibilidade de voltar para o Brasil e jogar pelo Vasco, que fez proposta, ou pelo menos sondagem, né? Tentou entender a situação dele, por que ele escolheu o Corinthians? E aí ele explicou que o Corinthians, primeiro, ele já tinha falado isso em outra resposta, né? Que o Corinthians, quando lhe faz uma proposta, não tem como você recusar. Né? É muito curioso, né, que os jogadores que sentam ali apresentados no Corinthians, normalmente eles têm esse discurso. O Corinthians tem essa grandeza toda, não por acaso. Né? O jogador sabe que a representatividade é diferente, a torcida empurra demais, a repercussão de tudo que você faz no Corinthians pode fazer com que ele, indo bem, possa voltar a uma seleção brasileira, possa inclusive despontar e atrair outros clubes. Enfim, ele é muito jovem, tem muito potencial de carreira ainda, e fora a experiência de viver o Corinthians, de jogar no Corinthians, né? Então, os jogadores que vêm para cá, eles sentem, né, como é essa pressão que muitos entendem como algo positivo. E ele falou que o desafio motivou ele. Não, porque ele já jogou pelo Vasco, deve muito ao Vasco, mas o desafio de ser um jogador do Corinthians, né, de representar e vestir a camisa do Corinthians, chamou a sua atenção para que ele voltasse ao Brasil. Ele diz que está muito mais maduro agora, que foi muito importante essa experiência nos Estados Unidos, lá no New York City, que ele aprendeu outras línguas, aprendeu a falar inglês, evoluiu taticamente, conseguiu, inclusive, amplificar, né, a sua maneira de jogar, porque ele jogava no Vasco muito pela esquerda, quase fixo na linha, né, jogado bem aberto, no 1 contra 1. Ele gosta de fazer isso, mas que lá ele descobriu outras funções. Até no jogo contra o Bragantino durante a semana, né, você viu que ele jogou quase como um 10, né, atrás dos atacantes, né, que o Corinthians jogou com o Pedro Raul e também o Giovani, né, e ele vindo de trás conduzindo a bola, inclusive
O primeiro gol do Corinthians, né, quando ele serve o Pedro Raul, surge de uma combinação, né, com o lateral Matheus Bidu ali pelo lado esquerdo. Ou seja, ele ganhou uma versatilidade. Ele tem habilidade, tem finalização e está bem mais maduro para poder corresponder aqui no futebol brasileiro. E chegou com muita vontade, né? Tá muito claro isso, né? Ele deu respostas curtas, assim, né? Ele não esticou muito as suas respostas, né? Mas foi muito consciente, né? Maduro, disse que evoluiu muito lá fora, que deve muito ao Vasco, citou muito o Vasco ao longo da entrevista, mas que está muito feliz, satisfeito pela convocação, né, do Corinthians, né? Quando chega o Corinthians, ele falou que esquece tudo, eu vou viver essa experiência de jogar pelo Corinthians e quero ajudar meu clube da melhor forma possível. Elogiou muito o Ramon Dias e falou da relação com o Hugo Souza, que o Hugo Souza, o goleiro hoje do Corinthians, foi determinante, inclusive, na escolha dele. Que eles conversaram, que ele perguntou, né, como é que era o clube e tudo mais, e que o Hugo falou só coisas boas para que ele pudesse vir. Eles têm uma relação desde as categorias de base de Vasco e Flamengo, né? O Thales pelo Vasco, o Hugo pelo Flamengo, são amigos, as famílias se conhecem. Até na postagem do Corinthians, com a mãe do Thales o abraçando na entrevista, tem um comentário do Hugo Souza dizendo tia Neia e tudo mais, um coraçãozinho. Ou seja, tem uma relação quase que familiar aí, né, de dois jogadores rivais, vejam só, né, que se apoiaram nesse momento da carreira e hoje estão jogando juntos, né? Muito, muito legal. O Corinthians está criando um grupo aí e, acima de tudo, qualidade, né? Nos últimos jogos, o Hugo tem resolvido lá atrás e o Thales lá na frente, né? Eles estão resolvendo a parada nesses últimos tempos para o Corinthians. Vamos falar de uma situação não tão boa, porque o Ranieri foi, primeiro que ele teve uma lesão, um estiramento na panturrilha, não tem prazo determinado para voltar e é mais um jogador a desfalcar o time do Ramon Dias pelos próximos jogos, além do Gabriel Moscato, que já foi embora, além do Alex Santana, que para por um tempo significativo, além do Maicon, que não joga mais esse ano, além do Paulinho, que foi embora, são vários jogadores no meio, né? Mas aí tem o Rian, tem o Breno Bidon, tem o Charles, que foi contratado, e por isso, né? Talvez por isso, não só por isso, mas também por isso, o Corinthians contratou o José Martínez, o volante venezuelano, que também está chegando dos Estados Unidos e que precisa compor ali. Muita gente reclama, né? Só volante, só volante, só volante. Os volantes se machucaram demais do Corinthians, né? Então você precisa de reposição. É um setor que precisa de preenchimento ali, né? E quando você perde um ou outro jogador, você fica realmente desfalcado. Então é importante ter fartura ali, por isso que o Corinthians está contratando também meio-campista. E o Ranieri vai desfalcar o time pelos próximos jogos. A questão é que o Cuiabá está acionando a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas da CBF para cobrar e exigir um pagamento que está atrasado de uma das parcelas do Corinthians pelo Ranieri. A parcela que venceu agora, no dia 1º de agosto, de 400 mil euros. Pô, gente, para clube de futebol, 2 milhões e pouco de reais, provavelmente uma questão de fluxo de caixa, que o Corinthians se atrapalhou, tem sido praxe até, né? E aí os clubes cobram mesmo, porque sabem que o Corinthians está com esse histórico de dívidas, não só dessa gestão, especialmente da gestão passada, e essa gestão pegou o clube endividado e está atacando prioridades, né? Inclusive conseguiu quitar os salários aí depois de um tempo, pegou uma grana aqui, outra ali, começou a vender o almoço para pagar a janta, né? Como a gente fala. E aí provavelmente se atrapalhou nessa questão. O Matias Rojas foi um caso que até gerou algo muito mais danoso ao clube, né? Nessa ação da FIFA de 40 milhões de reais. O Rojas combinaram com ele de pagar tal dia, não pagaram, ele foi lá e meteu o pé, acionou na justiça uma justa causa de uma rescisão unilateral por parte do jogador e aí complicou demais a vida do Corinthians. Então tem que cuidar dessas situações. No caso do Ranieri, acho que é uma questão conversável, bastava ligar para o presidente do Cuiabá, se o atraso fosse de alguns dias mesmo, porque é um valor, cara, é um valor de 10% da folha de pagamento do Corinthians. Então, vai me dizer que o Corinthians não tem esse dinheiro? Não pode, né? Não pode. E aí, o Cristiano Dresch, o presidente do Cuiabá, deu uma declaração que eu concordo com ele. Nós vendemos um jogador que é titular do Cuiabá, que não joga no Cuiabá e nós não temos o dinheiro. Isso está errado, porque infelizmente é uma prática comum. Ele está coberto de razão. O clube tem que pagar. Mas
infelizmente, é uma prática, e quando você atrasa alguns dias, eu acho que uma questão de você conversar era facilmente resolvida. E aí o Cuiabá preferiu acionar a CBF, e isso pode, enfim, né, gerar sanções, mas o próprio Corinthians já se manifestou dizendo que vai resolver isso o mais breve possível. Paga logo, e, né, para não ter dor de cabeça. Enfim, essa a questão envolvendo o Ranieri. E para fechar, Héctor Hernández, o centroavante espanhol, a situação com o Guido Carrillo, que é o jogador do Estudiantes de La Plata, porque ele tem contrato até dezembro, o Corinthians estava negociando com ele, confiante de que daqui a pouco ele poderia ser liberado antes. Como a imprensa argentina ficou sabendo da negociação, começou uma pressão muito forte para cima do Estudiantes para não liberar. É um jogador de 33 anos já, mas é um cara importante do Estudiantes. E a gente sabe como, até nessas horas, entra um pouco da rivalidade Brasil e Argentina. Eles não estão fazendo o jogo duro por lá, o Corinthians está tendo dificuldades, e o Héctor Hernández foi um cara em que o Corinthians conseguiu uma garantia maior, por ele estar livre no mercado, por ele ser um jogador que se liberou depois de ter atuado no Chaves de Portugal, time do Hugo Souza. O Hugo Souza já pode ser contratado para a diretoria do Flamengo, do Corinthians, né? Olha eu com o Flamengo na cabeça, por causa do Fabinho Soldado. Ele está fazendo negócios aí pelo Corinthians, né? Está conseguindo aí ajudar para trazer o Thales Magno, provavelmente influenciou aí para trazer o Héctor Hernández. Hugo Souza, hein? Não basta apenas defender. E o Héctor Hernández, né, que a gente já falou aqui, jogador com rodagem no futebol espanhol, até no Mônaco da França, tem 28 anos, um jogador que se movimenta bem e tal, e que é o fazedor de gols, tem números até interessantes nessa última temporada. Ele estava disponível. E o Corinthians tentou vários nomes para o setor de ataque, nesse momento em que a janela se encaminha para a sua reta final, se viu, né, com a necessidade de contratar esse jogador. Não é um jogador conhecido do grande público, não temos como garantir que foi uma grande contratação, que o cara vai chegar aqui e vai empilhar gols, não sabemos. Eu já falei aqui que eu gosto desse tipo de ousadia, de criatividade, de inventividade, de você construir algo que daqui a pouco, né, tá fora da caixa, fora do padrão, fora de um jogador meio óbvio que está todo mundo querendo aqui. Você busca um cara que está acostumado a jogar em ligas europeias e que pode chegar com o desafio aqui do futebol brasileiro e poder performar. Não dá para a gente garantir, eu jamais faria isso, seria leviano de dizer que baita contratação, o cara vai dar certo, ou mesmo de criticar. Nossa senhora, está trazendo um cara desconhecido. Isso aí o futebol já nos provou que não é assim que as coisas funcionam. Acho que é interessante, diante das dificuldades, você pensar diferente. E provavelmente não, com certeza, foi um cara avaliado pelo Cifute e também aprovado pela comissão técnica do Ramon. Eles estão lá trabalhando em cima disso. Então, a gente tem que confiar de que o cara se encaixa, pelo menos, nas características e necessidades do time a partir de agora. E aí, o que vocês acham disso tudo? Tá bem? Tá bom para vocês? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!